muitos adultos têm chegado se queixando da probabilidade de um diagnóstico tardio de um transtorno do neurodesenvolvimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Um diagnóstico tardio do transtorno do neurodesenvolvimento é um diagnóstico que não foi feito quando esse adulto ele era criança. Então ele tem um transtorno que provavelmente não foi diagnosticado na fase da infância e provavelmente pode ter a possibilidade de diagnóstico na fase do adulto. Então, um transtorno tardio do neurodesenvolvimento pode ser um TDAH, um transtorno de aprendizagem, um transtorno do espectro autista, por exemplo, uma deficiência intelectual. Um transtorno do neurodesenvolvimento é um transtorno que se desenvolve ao longo do neurodesenvolvimento, ao longo do desenvolvimento de uma pessoa. E ele aparece os seus primeiros sintomas na fase da infância. Mas o que acontece com esse adulto? Provavelmente por causa de falta de conhecimento sobre esse transtorno, por causa de estigmas, por causa de problemas da cultura, problemas de acesso aos sistemas de saúde, ele não teve esse diagnóstico quando ele precisava, mas ele tinha todos os sintomas para esse diagnóstico. Então, um diagnóstico tardio de transtorno do neurodesenvolvimento é só o diagnóstico que é tardio. A queixa ela já existia na fase da criança, na fase da adolescência e ela continua na fase do adulto. O sintoma ele já existia na fase da criança, na fase da adolescência e existe agora na fase do adulto. É o momento do diagnóstico que acontece, por exemplo, na vida do adulto. Por isso que a gente chama de diagnóstico tardio, não é um transtorno que se desenvolve apenas na fase do adulto. O transtorno do neurodesenvolvimento pode ser diagnosticado na fase adulta, contanto que exista aí um histórico desses sintomas na fase aí do desenvolvimento desse sujeito. Então, tem chegado cada vez mais as reportagens inúmeras no Fantástico, nos programas de televisão, o acesso ao YouTube e o Instagram, tudo isso tem feito os pacientes suspeitarem que eles tenham aí determinados transtornos que não foram diagnosticados. E é o que a gente tem encontrado recentemente quando a gente avalia muitos pacientes. Então, esses pacientes vêm por uma solicitação própria, porque eles mesmos, suspeitam que eles possam ter esses transtornos, ou porque eles vão para o psiquiatra se queixando desses sintomas que eles têm ao longo da vida e que nunca foi abordado. E o psiquiatra, o neurologista, ele encaminha para avaliação neuropsicológica para a gente fazer essa investigação. Então, vem por encaminhamento ou vem por busca espontânea. O sujeito ele não consegue mais conviver, está insuportável conviver com esse sintoma e ele resolve buscar, investigar o porquê para ver se é um diagnóstico que, na verdade, ele já deveria ter recebido na fase da infância, ele está sofrendo com isso ao longo de toda a sua vida adulta também. Um transtorno do déficit de atenção, formas residuais de transtornos de aprendizagem, transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno cognitivo não tem cura. Então, uma vez que você tem um TDAH na fase lá da infância, grandes chances que você apresente os mesmos sintomas na fase adulta. Um TDAH na fase adulta, ele se apresentava na infância, não existe cura. Então, as formas do transtorno de aprendizagem também, a gente vê adultos trocando muitas letras na hora de escrever, sem compreender textos, leituras, com problemas com matemática. E você se pergunta, como que ele é adulto e ele ainda tem essas dificuldades? Muitas vezes são transtornos de aprendizagem, não apenas dificuldades de aprendizagem que podem ser superadas com maior tranquilidade. Então, esses transtornos do neurodesenvolvimento, diagnósticos tardios dos transtornos do neurodesenvolvimento, muitas vezes vêm dessa queixa que é antiga ao longo da vida. Então, se você recebe esse paciente que está se queixando disso hoje, esse adulto que está se queixando disso hoje, pergunte para ele se essa queixa já existia na fase da infância, pergunte para ele se essa queixa já existia na fase da adolescência.